Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Wellington de Souza, mais uma vez. Hoje, a aula de hoje, nós vamos trabalhar equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau do tipo ax mais b igual a zero, com a característica do a, qualquer número real, tem que ser diferente de zero. Aí, pessoal, para a gente resolver a equação, nós temos que antes se lembrar de algumas regrinhas, certo? A primeira regrinha para a gente se lembrar é a regrinha do jogo dos sinais. E a gente vai ter que usar. Em algum momento a gente usa ele. Então, lembrando, ó, só relembrando, essa aula a gente já estudou, certo? Sinal igual dos números. A regra diz que a gente tem que repetir os números, repetir o mesmo sinal e soma os números, certo? Isso aqui é uma regra que a gente tem que usar. Se a gente encontrar números com sinais diferentes, a regra diz que a gente tem que repetir o sinal do maior número e diminuir eles, certo? Então, em algum momento a gente vai usar essa regra aqui. Em algum outro momento, pessoal, nós também vamos usar esse tipo de jogo de sinal, certo? Em algum momento. Se tiver uma equação do primeiro grau que tem um parênteses, lembrando as regrinhas de jogo de sinal, este tipo aqui, é para a gente retirar parênteses, para a gente fazer uma conta de multiplicar, para a gente fazer uma conta de dividir, a gente usa esse jogo de sinal. Sinal igual e sinal diferente é para a gente somar e diminuir. Este e outro aqui vai servir, lembrando novamente, nós já estudamos isso, mais por mais sempre vai ser mais, menos por menos sempre vai ser mais, menos por mais sempre vai ser menos, mais por menos sempre vai ser menos. Então, cuidado nas situações. Em alguns momentos, nas operações, nós vamos ter que usar o jogo de sinal, beleza? Então, pessoal, vem a pergunta: quando é uma equação? As regras dizem assim: quando tem uma ou mais letras, eu vou dar um exemplo aqui, na operação, no caso na conta, né? Quando tem uma ou mais letras desconhecidas, o nome dessas letras desconhecidas são chamadas de incógnitas. Aquilo que eu não conheço, certo? Eu não conheço o valor dessa letra. Mas fazendo as contas, as operações, eu vou em algum momento descobrir o valor dessa letra, que é o significado da equação. Quando tem uma ou mais letras, quando tem as operações, no caso aqui eu tenho uma operação de somar, certo? E também tem que ter o sinal de igualdade. Então essa conta aqui, pessoal, 2x mais 3 igual a 7. Qual é a característica dela? Eu tenho que descobrir o valor dessa letra x. Para que eu resolva esta conta deste lado da equação e essa conta se torne igual a o número 7, certo? Então, qual é o número que eu tenho que colocar no lugar de x e fazer uma operação para que eu torne essa conta, de novo, nesse lado, igual a este, tá bom? Os lados de uma equação. A partir da igualdade, a gente faz uma linha imaginária, e essa linha imaginária separa duas partes da equação, o lado direito e o lado esquerdo da equação, certo? O lado esquerdo é chamado de primeiro membro, tá bom? Então, o lado esquerdo da equação é chamado de primeiro membro. E o lado direito da equação é chamado de segundo membro. Beleza? Não esqueçam disso. A partir do sinal de igualdade, a gente se imagina separando a conta em duas partes. O primeiro lado é chamado de primeiro membro,
o segundo lado é chamado de segundo membro, ok? Característica, pessoal, de cada um, no caso dos membros da equação. O primeiro membro, isso aqui na resolução, quando você começa a resolver, você tem que se lembrar que no primeiro membro, a característica é eu sempre colocar, ou levar, ou mudar de posição, quem estiver no lugar errado. Se eu estou no primeiro membro, eu tenho, para eu ficar certo, para que eu possa começar a resolver minha equação corretamente, eu tenho sempre que colocar os números que têm letra. Então, um exemplo aqui, se eu tenho, no caso aqui, o 2x mais 3 igual a 7, o 2x já está no lugar certo. Tá bom? Ele já está no seu lugarzinho certo. Porque a partir do sinal de igualdade, o primeiro membro sempre tem que estar os números que têm letra. E se ele estivesse lá do outro lado? Ele ia ter que mudar de posição na próxima linha da resolução da conta para ficar no seu lugarzinho certo. Beleza? Segundo membro. O segundo membro da equação, de novo aqui, ó. A gente, a partir do sinal de igualdade, faz uma linha imaginária. E essa linha imaginária vai dizer quem está certo e quem está errado. O segundo membro, como a gente já falou, é do lado direito do sinal de igualdade. Qual é a característica dela? Sempre colocar os números que não têm letra. Então, para eu resolver essa minha conta, eu já estou identificando que este número 7, que não tem letra, está na posição certa. E para eu resolver essa conta, eu estou enxergando que o número 3 não tem letra. Ele está no lugar errado. O que é que a gente vai fazer na próxima linha? Mudar ele de posição. Certo? Porque as características já estão colocadas aqui. Primeiro membro, sempre números com letras. Segundo membro, sempre números que não têm letra. Ah, professor, e se tivesse aqui um número que tem letra, uma outra letra aqui do lado direito? O que era que ia acontecer com essa letra? Pela característica dos membros, o primeiro membro, número com letra. Essa letra aqui tem o número 1, uma letra X. Essa letra X está no lugar errado, ela ia mudar de posição. Voltar lá para o primeiro membro para eu poder aprender essas características, certo? Trocando de lado. Olha, não confunda isso aqui, trocar de lado, no caso de membro, né, com a regra de jogo de sinal. Aqui é uma operação. Se eu estou lá com um número que ele tem um sinal de mais e ele está no lugar errado, ele muda para o outro lado da igualdade. Lembrando, viu? A igualdade é quem vai mandar em tudo. Esse número vai mudar de posição, trocando para o sinal de menos. Se ele está mais, ele vai para menos. Se ele tiver menos, ele vai para mais. Beleza? Do mesmo jeito, as operações de vezes e de multiplicar. Se o número está multiplicando, ele muda de lado do sinal de igualdade para dividir. Se ele está dividindo, ele muda de lado para multiplicar. Aqui embaixo, se ele está em forma de potência, ele muda de lado para raiz quadrada. Se ele está em raiz quadrada, ele muda de lado para potência. Isso aqui é uma característica que vai acontecer várias vezes na equação, certo, pessoal? Várias vezes. Então, é bom ficar atento. Então, tá lá uma equação que tenha lá o primeiro membro, né? O primeiro membro tem o sinal de igualdade e o segundo membro. Aqui vai acontecer uma troca em alguns momentos de posição, quem está certo e quem está errado. Então, essa troca de lado tem que obedecer essa característica daqui, que eu coloco para vocês, muito importante, beleza?